Fala para mim, qual é a maior dificuldade hoje que você encontra quando você vai participar de um processo seletivo? Eu recebo muitos questionamentos de alunos de como se portar, do que falar, quais são as perguntas, qual é a melhor resposta. E mediante a todas essas dificuldades que eu recebi nas últimas semanas, eu vou evidenciar alguns pontos para vocês. Então fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre processo seletivo. Então vamos lá, se você não me conhece, meu nome é Daniel, sou gestor de pessoas e nesse canal eu falo bastante sobre network, sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Então se esse conteúdo te agrega, te agrada em algum momento, não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo para que eu consiga disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Desculpe a minha voz, estou vindo aí de uma gripe fortíssima nos últimos 5 dias, mas não podia deixar de trazer esse conteúdo para a gente. Tá ok? Então acompanha com a gente aí no detalhe. O primeiro ponto, e um dos mais importantes, é a sua apresentação pessoal. Eu já fiz muitos processos seletivos, posso garantir para vocês que a primeira impressão é a que fica. Isso é para a vida. Seja para conseguir um emprego, seja para conseguir um namorado, uma namorada, seja para conquistar a confiança de um possível negócio. Então você precisa entender que se você não tiver uma postura, que se você não tiver um posicionamento firme, uma vestimenta bacana, uma forma legal de fala, você não vai ter a credibilidade em nada do que for dito. Não adianta você falar de liderança, você falar de posicionamento, você falar sobre o seu currículo, se você não tiver apresentavelmente legal. Hoje o selecionador, a partir do momento que você entra na sala para participar do processo seletivo, ele já está te avaliando. Então não adianta você achar que você vai começar a ser avaliado só mediante o bate-papo, porque está errado. A partir do momento que você adentrou a sala, que você deu o seu nome, que você sentou, os avaliadores que estão ali, eles já estão olhando para vocês, já estão fazendo anotações, já está avaliando a sua postura mediante ao grupo, a forma com que você conversa, a forma com que você lida com as pessoas. Então tenha essa clareza com você de que você precisa, a partir do momento que você chegou no ambiente, no processo seletivo, você já está sendo avaliado. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você se movimenta, a forma como que você se movimenta já está sendo avaliado. Então tenha tranquilidade nesse processo. Tenha o entendimento de que você precisa ser você acima de qualquer situação, mas você precisa vender uma imagem de uma pessoa extremamente comprometida e que realmente entende que a partir daquele momento você já está sendo avaliado para o processo seletivo. A partir do momento que o selecionador ele te chamar para conversar em particular, ele vai estar com o seu currículo em mãos. E aí entra alguns pontos extremamente importantes que você precisa ter a tranquilidade e o entendimento de como funciona. Hoje eu recebo muitos currículos para análise corporativa e a gente precisa ter o olhar crítico, clínico, né, para entender ali qual é a necessidade daquela pessoa para aquela vaga que está sendo ofertada. Então, de forma alguma, minta no seu currículo. O seu currículo ele é a base profissional para que o selecionador conheça você. E ali na frente, no bate-papo, na interação, ele vai perguntar para você milhares de coisas que está descrita no seu currículo. Então, se você mentiu em algum momento, aquela divergência de informações sobre a sua fala e sobre o que está escrito no currículo vai te eliminar do processo sem você nem perceber. Então, não minta no currículo. Esteja tranquilo, fale realmente quais são as suas experiências profissionais, tudo que você já vivenciou, ou as dificuldades que você já teve no mercado. Sabe aquelas perguntinhas básicas que todo selecionador faz? Ah, me dê 3 pontos fortes, me dê 3 pontos fracos. Quando a gente fala em ponto forte, para a gente falar em algo que nós somos bons, você pode dar um número de 0 a 50 aí, que qualquer profissional vai falar 50 motivos para ser contratado, 50 razões para ele ser bom. Mas quando a gente fala em ponto negativo, se eu pedir para você agora pensar e me dar aí um ponto negativo seu, você vai se remoer até você entender um ponto negativo que você possa falar que não vai te prejudicar nesse processo seletivo. Então entenda, somos seres humanos, todos nós temos os nossos pontos de melhoria. Então toda vez que você for falar um ponto negativo seu,
de fato evidencia o negativo, porque você precisa responder a pergunta quando for questionado, mas você já tem que vir com a informação de que, olha, realmente esse é um ponto negativo, mas eu já entendi esse processo, já estou trabalhando nisso e evidencio algumas ações. Eu não sei qual é o ponto que você pode evidenciar como negativo, mas seja ele qual for, você já tem que colocar como se fosse um ponto de melhoria e que você já está praticando a melhora nessa situação. Porque a partir do momento que você sabe que você tem um defeito, que você sabe que você tem uma dificuldade em um certo ponto, por que você não está trabalhando nele ainda? Por que você sabe que você tem um problema e não trabalha para correção? Então o selecionador, ele vai gostar de ouvir que você sabe que você tem um déficit ali, você tem um ponto de melhora, mas que você já está trabalhando nesse processo. Então não deixe de evidenciar o que você tem de melhoria, mas já trabalhando na resolução do processo. Ok? Outra situação extremamente válida e proveitosa que você precisa ter é o processo seletivo que você foi fazer. Você estudou a empresa, você sabe qual é o cargo, você sabe quantos anos a empresa está no mercado, você sabe qual é o ramo de atividade, missão, visão, valores da empresa. Você fez a sua parte, você pesquisou. Não deixe de ter isso em mãos, não deixe de ter isso fácil. Porque a partir do momento que o selecionador te fizer alguma pergunta do tipo, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Você pode usar de todas essas informações de tempo de empresa, quanto desde da fundação da empresa, quem são os presidentes, quem é o presidente, qual é o nicho de mercado, para que você tenha um embasamento nas respostas que você for ofertar para o selecionador. Nada pior para um selecionador do que encontrar uma pessoa despreparada. Se você estiver despreparado no processo seletivo, você queima aí 50, 60% das suas chances de contratação, certo? Durante o bate-papo, seja honesto, seja verdadeiro, seja você. O selecionador ele vai te perguntar sobre o seu núcleo familiar. O que é o núcleo familiar? Com quem que você mora? Você mora com a mãe? Você mora com o pai? Você mora com a esposa? Com o marido? Com o namorado? Você tem filhos? Quais são seus hobbies? Você já precisa ter essas informações fáceis para repassar. Você não precisa montar nada na sua cabeça. Você precisa ser honesto. E, de novo, eu vou deixar uma dica muito importante aqui. Cuidado com os excessos. Quando eu digo excessos, eu falo em referente um exemplo. Eu sempre quis trabalhar nessa empresa. Ah, trabalhar nessa empresa é meu sonho. Ah, o meu desejo de vida é trabalhar. Tomem cuidado com esse tipo de comentário. Tá? Ninguém sonha, ninguém tem o desejo de trabalhar com o público, por exemplo. Às vezes é uma necessidade de momento, às vezes você tem até o dom, você tem a aptidão e você gosta. Mas se você pudesse trabalhar de casa, se você pudesse ter uma outra atividade que te gerasse 3, 4, 5 vezes mais renda, você iria. Então cuidado com esses excessos que pode prejudicar no seu processo seletivo. O selecionador ele pode ver aquilo como um desespero. Isso não vai soar legal para a recepção das coisas que você está passando para ele. Outra situação extremamente importante, projeção de futuro. Pode ser que em algum momento o selecionador ele te pergunte quais são os seus planos para daqui a 5 ou 10 anos. Você precisa ter isso evidenciado. Tá? Hoje, empresa nenhuma tem a intenção ou quer contratar um profissional que daqui a 6 meses, daqui a um ano, vai sair da empresa. É claro que você não precisa ter a certeza ou a firmeza de que você vai ficar 5, 10, 15 anos na empresa. Não é isso. Mas você precisa ter um plano de carreira. Qual é o seu objetivo profissional para daqui a 5 anos? Ou hoje você está entrando num cargo de atendente, ou você está entrando num cargo de analista, quais são os seus objetivos para daqui a 5 anos? Tenha isso em mente, tenha isso desenhado, tenha isso já pautado para que quando você for questionado, porque você vai, para que você já tenha essa resposta de bate-pronto. Para que você não fique formulando respostas na sua cabeça e deixando o selecionador esperando. Tá? É um bate-papo formal, é um bate-papo leve, é um bate-papo tranquilo. Todo o processo seletivo ele vem com uma carga muito forte, muito pesada. Então não deixe com que isso te deixe mais nervoso do que o necessário. O incômodo, a inquietação é normal. Às vezes você está muito tempo parado, ou às vezes é um primeiro processo seletivo, ou às vezes você ficou 10 anos em uma empresa e faz muito tempo que você não participa de um processo seletivo e você vai ficar nervoso, isso é normal. Só que tente se controlar e responda sobre o que você for questionado.
Não minta e não exceda nas respostas. Pergunte apenas o que você foi questionado. Tá? Às vezes o ser humano ele peca demais pelo excesso. Você vai querer dar uma resposta muito complexa para uma pergunta extremamente simples. Aí você queima uma oportunidade que nem precisava. Tá ok? Quando você tiver a oportunidade de falar, o selecionador ele vai abrir para você, ele vai perguntar sobre você, ele vai perguntar sobre o seu emprego anterior, sobre as coisas que você fazia, quais eram as atividades, quais foram os seus desafios, ele vai te perguntar um case de sucesso, então você precisa já ter algumas coisas desenhadas na sua cabeça. Um ponto extremamente importante, jamais fale mal da sua empresa anterior. De novo, jamais fale mal da sua empresa anterior. Pode ter sido o pior trabalho do mundo. Você vai evidenciar as qualidades que você adquiriu como profissional naquele ambiente e que você pode usar daquelas qualidades no ambiente atual. É isso. Por que não deu certo? Não deu certo porque a empresa estava num outro momento e eu busquei outras alternativas, outras possibilidades, ou eu quis migrar de carreira, quis migrar de setor. Enfim, você vai precisar ter um jogo de cintura para lidar com essas situações. Mas jamais utilize disso para falar mal da sua empresa anterior, do seu chefe anterior, das pessoas que trabalhavam com você, porque do mesmo jeito que você pode falar mal deles lá, você pode falar mal da empresa atual em um futuro próximo. Então tome bastante cuidado com isso. Tenha essa tranquilidade e essa maturidade profissional para que você não queime a sua oportunidade. Durante todo o bate-papo, evidencie para o selecionador que você é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, que você sabe lidar com pessoas, que você tem a facilidade em desenvolver um trabalho em conjunto. Hoje, todas as empresas buscam profissionais que tenham essas habilidades. O currículo é extremamente importante. Só que não adianta a pessoa ter currículo e ela não ter comportamental. O comportamental hoje está ferindo as maiores empresas do Brasil. Não adianta a pessoa ser extremamente capacitada, mas não saber lidar com pessoas. Hoje a gente tem líderes, gestores nessa posição de que tem um currículo gigantesco, só que na hora de lidar com pessoas não tem o tino, não tem o tato comercial necessário para esse novo momento, para esse novo cenário. É isso. Hoje um processo seletivo ele vem para avaliar o perfil comportamental dos colaboradores. De novo, o currículo ele vai ajudar bastante, mas é a sua didática, a sua desenvoltura que vai diferenciar ali na hora se você tem aptidão ou não para assumir o cargo a qual você está se candidatando. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e mais uma vez, desculpa a voz rouca. A gripe realmente me destruiu nos últimos dias, mas faz parte do processo. Tá ok? Meu nome é Daniel, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.